Bom, esse ano, com o edital da PRF, houve uma pequena alteração. Essa pequena alteração no aspecto de conteúdo do que está no edital, né? Foi cobrado no edital, está cobrado no edital da PRF 2021, o 10º tema do edital de geopolítica brasileira fala da questão dos domínios, ecossistemas e biomas, ou seja, uma questão ambiental que envolve toda a situação que esse ano, inclusive ano passado, 2020, nós tivemos com as questões, a situação ligada à questão da queimada, as queimadas lá na região do Pantanal e na região amazônica. Evidentemente que isso seria cobrado efetivamente na prova da PRF, não tem como mudar isso. Então, você precisa saber a diferença que há entre bioma, domínios morfoclimáticos e ecossistemas. Se são 3 palavras distintas, evidentemente que a diferença não está só nas palavras, né? A diferença está no conceito de cada um, né? E é isso que a gente vai ver agora, vai visualizar agora o conceito de cada um. É claro que durante o curso eu vou detalhar cada um para vocês, né? Haverá um detalhamento, sobretudo quando se trata de biomas, ou melhor, desculpa, quando se trata de domínios morfoclimáticos, quando se fala dos domínios morfoclimáticos, que é uma denominação feita por um brasileiro. Quem criou essa especificação, o professor Aziz Absaber, Antônio Aziz Nassib Absaber, um dos pais da geografia física mundial. Aí o cara, ele é o concurso nessa parte aí de geografia mundial, professor Aziz, que eu tive o privilégio de conhecê-lo numa vez que eu fui à USP em São Paulo, quando eu fazia faculdade ainda. Nós fomos num congresso lá de geografia e eu tive o prazer e privilégio de conhecê-lo. Ele quem criou essa denominação domínio morfoclimático. E depois vem os ecossistemas, né? Então, há uma diferença entre cada um, há uma diferença no conceito, e a gente vai entender agora essa diferença, né? Mas num conceito muito simples para você poder visualizar, num aspecto físico, né? Tanto o bioma quanto o domínio e ecossistema, eles têm uma certa interligação. Por que, professor, que tem uma interligação os biomas, os ecossistemas e os domínios, né? Porque ele envolve 3 partes da ciência: a geologia, a biologia, a geografia, a biologia e a ecologia, né? Essas 3 ciências, elas estão aglutinadas, agrupadas, né? No intuito de desenvolver e poder entender o aspecto de cada um desses tipos de características físicas que nós vamos encontrar no planeta, né? Já a grosso modo, eu vou explicar que para você entender bioma, ecossistema, domínio, você tem que ter condição de conhecimento de geografia física. Tem que ter. Biologia, ecologia, são noções básicas dessas 3 unidades, 3 partes da ciência, né? E é aquilo que eu sempre falo, o conteúdo da PRF, de Geopolítica Brasileira, é um conteúdo de ensino médio. Você vai ter que voltar lá para o seu ensino médio. Mas é um concurso para quem já é formado. Mas o conceito de quem é formado, quem não é, quem tem formação de 3º grau, um grau universitário ou não, para a questão da geopolítica brasileira, isso só interfere no que você vai fazer a prova, né? No que você pode entrar no concurso. No que tange a ideia de conteúdo, é muito simples isso. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um bioma, né? Num conceito muito simples, o bioma é muito grande. Mas o bioma ele leva algumas considerações, por exemplo, a latitude de um local, que é a distância em relação à linha do Equador, longe ou perto da linha do Equador, o bioma leva isso em consideração. Então, o bioma ele é ele acontece em grandes áreas geográficas, né? Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados até, né? Apresenta condições específicas, né? Ambientais de clima, relevo, vegetação, hidrografia, né? Ele pode ter uma diversidade de vegetação, né? Mas ele se apresenta com uma certa uniformidade, o bioma, né? O bioma tem uma certa uniformidade na ideia de aonde ele vai existir. Por exemplo, bioma amazônico, né? A floresta amazônica. O deserto do Saara é um bioma? É um bioma.
Entenda que os desertos, eles existem, se você pegar uma latitude média, onde estão os desertos todos do planeta, tem uma influência da circulação dos ventos aí para que haja a existência de deserto desses biomas, né? Então, nada acontece no aspecto natural do planeta, fisicamente falando, nada acontece ao acaso, é aleatório, né? Tudo tem uma explicação científica no aspecto físico para existir o bioma, existir o domínio, existir o ecossistema. Então vamos entender que o bioma, ele vai ter as suas características, por exemplo, a condição da latitude. Os biomas dos desertos, por exemplo, eles existem por quê? Porque há uma circulação de ventos que a gente chama de ventos adversos, né? Que são ventos que levam essa umidade, né? Então a gente tem toda a condição para um bioma poder existir. Tem toda a condição, toda a condição específica desse ambiente. Então, num conceito muito claro, o bioma ele é muito maior do que seria, por exemplo, um domínio. Porque o domínio, essa especificação de domínio, ela foi criada pelo professor Aziz Absaber, né? Então, o que é um domínio? Você pensou em domínio? Pensa na palavra domínio. Controla. Manda. Autoridade nisso, né? No Brasil a gente vai ter os chamados domínios específicos, são 6, nós temos alguns domínios ou faixas de transição que foram criados para você sair de um domínio para outro. Por exemplo, há um domínio de transição famoso que nós temos, é o domínio da Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais fica entre a Amazônia e a Caatinga, porque você não vai sair da Amazônia e já chegar na Caatinga. Sair da Caatinga e chegar na Amazônia, não. Haverá um domínio, uma faixa de transição. E essa faixa de transição nós chamamos de domínio de transição, que no caso é a Mata dos Cocais, lá na região norte e nordeste do Brasil. Então a gente vai ter as características específicas de cada domínio, que o professor Aziz nada mais fez do que aglutinou essas características como clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Então, quando você leva isso em consideração, em ordem de grandeza, né? O domínio ele é menor do que um bioma. O bioma é muito grande, muito amplo, né? E o domínio ele tem condições específicas, que são essas características, ou que nós chamamos de paisagens naturais, que é o clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. O segundo maior domínio nosso é o domínio do Cerrado. Está na zona intertropical. O domínio do Cerrado ele vai ter as suas características físicas, por exemplo, clima tropical. Vegetação dele é tropófila. O que é tropófila, professor? Ela tem uma adaptação à estação seca. Ela tem uma casca grossa e galho retorcido. É por conta da condição do solo que você vai encontrar esse vegetal com essas características, porque o solo é rico em micropartículas de alumínio e ferro. Então olha como você tem uma interação. Então o domínio é uma interação. Eu costumo definir o domínio como estudo em conjunto das paisagens naturais. Clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Essas são as paisagens naturais. Elas estão em conjunto, elas formam um domínio. Então, por exemplo, você nunca vai encontrar no domínio amazônico, que é o maior domínio nosso da região amazônica, você nunca vai encontrar lá uma formação como pinheiro, por exemplo, que é uma formação de um outro domínio. Mas entendam que dentro do domínio amazônico você tem uma região de cerrado. É o cerrado do domínio amazônico. Por isso que tem muita polêmica na questão do desmatamento, né? Isso que eu gosto de salientar com os alunos. Eu tenho que pensar, eu tenho que argumentar sobre essa questão do desmatamento. Vão acabar com a floresta amazônica. Estão em processo de acabar com a Amazônia, né? Vão acabar com ela. Eu dou aula faz 29 anos, escuto isso há 29 anos e ela está lá ainda. Por que eu digo para você isso, essa condição de cuidado com o que você escuta? Vamos visualizar uma coisa. Na questão do desmatamento. Nós temos chamado arco do desmatamento, queridos. E aonde é esse arco, professor? É justamente na região de Cerrado. Desmatamento, como é que eu vou desmatar a Amazônia se não tem no Brasil uma coisa que era fundamental para desmatar, que é transporte? A gente não tem transporte, como é que vai ter desmatamento que os caras falam que tem? Se a gente fosse contar os últimos 10 anos que eles falam de Amazônia, a gente praticamente não tinha mais Amazônia, se os caras fossem argumentar, a gente fosse levar em consideração a argumentação de desmatamento. Não quer dizer que não há desmatamento, não estou a dizer isso.
Mas não é essa coisa toda que nós temos que se fala. O agronegócio expandiu, a fronteira agrícola expandiu, sim, mas ela expandiu no domínio amazônico na área de cerrado. Existe dentro do domínio amazônico área de cerrado. Tem o domínio de cerrado e tem a área de cerrado. Recentemente nós desenvolvemos o Código Florestal Brasileiro. Por que que o país Brasil, professor, tem Código Florestal? Código Florestal. Por quê? Porque ele tem floresta. Evidentemente que ele tem que ter o quê? Um Código Florestal. Não tem para onde correr. Então é evidente que a gente tem isso. E esse nosso código foi reestruturado, restabelecido, porque desde os anos 60 que ele existia. Então, os domínios foram afetados com isso. E justamente o domínio do cerrado, que é o domínio mais afetado hoje, questão do agronegócio, da sua expansão. Mas não tem para onde expandir mais, está tudo muito bem controlado. Então, a gente tem todo um processo de ocupação dessa área do cerrado, né? Porque você não pode deixar de levar em consideração que o desenvolvimento econômico da área do cerrado se deve ao processo de expansão do agronegócio. Então, uma coisa está vinculada à outra. Então, os domínios, de uma certa forma, eles têm... É um conjunto natural como é o bioma, mas ele é um conjunto natural menor. Ele é especificamente com as suas próprias características de clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Pedologia, que nós chamamos, né? A questão pedológica. Então, essas são as paisagens naturais, elas... Quando se estuda em conjunto as paisagens naturais, evidentemente que a gente tem a formação do domínio morfoclimático, né? E aí vem o ecossistema, né? Que na verdade é nada mais do que uma comunidade de organismos, né? E essa comunidade ela interage entre si. Isso que é um ecossistema, num conceito muito simples de você entender a condição ambiental. Por exemplo, um lago forma um ecossistema. Um pequeno rio forma um ecossistema, né? Há uma interação, evidentemente que há uma interação, só que essa interação ela é entre os seres vivos e os elementos não vivos. Os elementos bióticos e abióticos, que é um conceito biológico para isso, né? E dentro desse conceito do ecossistema, por ele ter essa condição de organismos que ocupam esse espaço, uma comunidade de organismos que interagem, a gente vai ter que visualizar que há uma transferência de energia dentro do ecossistema, coisa que você não vê no bioma e você não vê no domínio. Vou repetir, há uma transferência de energia dentro do ecossistema, aquilo que a gente não vê no bioma e não vê no domínio. Então, de uma forma muito simples, vamos visualizar aqui, né? A gente tem que entender que essas condições de bioma, domínio e ecossistema, no nosso caso, o Brasil, nós somos um país muito grande, uma dimensão continental, uma paisagem fitoterápica de vegetação, por exemplo, muito diferenciada, né? Porque nós temos uma diversidade climática. Você pode encontrar no Brasil, no mesmo dia, cerca de mais ou menos umas 3 estações durante o mesmo dia do ano dentro do Brasil. Por quê? Por conta da nossa condição de latitude, condição de altitude, condição de paisagem de um modo geral, né? Então essa variedade cultural, paisagística que nós falamos no Brasil, ela evidentemente ela existe, efetivamente ela vai existir por conta desse potencial que nós temos de aspectos físicos ligado à condição climática, que é sobretudo vinculada à condição, por exemplo, de fatores como a latitude, que influencia muito nessa condição da existência de diferentes domínios, biomas e paisagens. O bioma é uma coisa muito mais mundial, né? Então, a gente não pode esquecer que para qualquer um dos 3 existirem, a gente vai ter a atuação de fatores bióticos, né? Esses fatores bióticos têm a cooperação e a competição entre animais e vegetais, né? Fazem parte do processo. Os fatores químicos, né? A gente tem os nutrientes da questão dos seres vivos que ali estão, a questão da água, menos ou mais água, e os aspectos físicos, né? Que a gente tem os fatores físicos dentro desse contexto, o relevo, o clima e a pedologia, a parte pedológica que envolve os solos, né? Então, num conceito mais, para a gente poder entender melhor isso, domínio. Domínio é uma interação entre os fatores naturais ou conjunto naturais, que a gente chama de paisagem naturais. Clima,
relevo, vegetação, hidrografia e solo. Então isso você vai ter a condição dos domínios. Os biomas, haverá uma interdependência entre os fatores. Dentro dos biomas, os ecossistemas fazem parte da biosfera, né? A gente vai ter dentro desses ecossistemas uma comunidade e as suas interações. Então, comunidade, interações, ecossistemas. Conjunto de ecossistemas, biomas. Os ecossistemas que apresentam uma condição de clima, vegetação, relevo, solo, tudo semelhante, domínio morfoclimático. Então essa é a condição que nós temos para entender, para visualizar essa existência natural dentro do planeta em si, né? Então, quando você fala, por exemplo, de um pequeno lago, de um pequeno rio ou de uma lagoa, assim, você fala de um ecossistema, né? E esse ecossistema, ele é composto por seres bióticos, os seres vivos, há componentes bióticos, seres vivos que lá estão, os componentes abióticos, que é a água, que é o solo, que é a questão da luz solar, tudo isso faz parte do ecossistema, né? Por isso que o ecossistema, ele tem menor escala do que o bioma e do que o domínio, por exemplo, né? Teoricamente, o ecossistema, ele é um sistema autossustentável, ele é um sistema equilibrado, estável, né? Por isso que fala, o impacto no ecossistema, assim, né? Essas comunidades que constituem os ecossistemas sofrem impacto, é impactante quando a gente tem todo esse desequilíbrio. Então, por isso que a questão ambiental hoje, ela é muito discutida num aspecto mundial. E quando há a cobrança dessas três condições ambientais, né, que nós temos que visualizar isso, né? A gente tem que visualizar isso num aspecto de entendimento para que a gente possa visualizar dentro do planeta, dentro da sua área, o quanto que essa condição dos biomas, de ecossistemas e domínios existem, pré-existem e fazem parte do nosso dia a dia. É uma coisa muito constante. Então, quando a gente tem as definições dos ecossistemas, dos biomas, dos domínios, a gente visualiza mais a utilização desse espaço e, evidentemente, que a ação antrópica, a ação do homem dentro do ecossistema, a ação antrópica dentro dos biomas, a ação antrópica dentro dos domínios morfoclimáticos. Esse último tempo que nós tivemos aí, do último 2020, essa queimada no Pantanal, ela vai interferir bastante dentro de um ecossistema, que é o ecossistema do Pantanal, que está ali naquela região da planície do Pantanal, com os animais que lá estão, com os vegetais que lá estão. O Pantanal, ele é a maior planície alagável do planeta, cuidado com isso, tá? Ele não é alagado, porque alagado significa que ele é permanentemente alagado, e não é. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta, e essa planície, por estar uma região plana, a água que vem da bacia do Paraguai se espalha e forma todo um ecossistema. Então esse ecossistema, ele é adaptado tanto à estação seca quanto à estação chuvosa. Quando você visualiza na televisão os caras falarem, olha, é a pior seca dos últimos 60 anos. Opa, peraí, é inédito isso, professor? Não, isso já aconteceu, então isso não é inédito. Se não é inédito, evidentemente que faz parte de um processo, porque é clima tropical, e se é clima tropical, uma estação é chuvosa, a outra estação é seca. São duas estações que fazem parte do clima tropical, verão quente, chuvoso, inverno frio e seco. Então existem condições para isso, sem contar que nós temos outras situações, como por exemplo, outros fatores climáticos ou anomalias climáticas, como o Laninha e o El Niño, que podem interferir nesses ecossistemas, como interferiu agora no ecossistema do Pantanal. Então nós temos que entender essa condição de ecossistema. Por isso que o Pantanal é um ecossistema, ele tem uma comunidade local que tem as suas interações com a estação seca, a estação chuvosa, e assim vai, toda essa condição pré-existente para o Pantanal poder funcionar, poder ter toda essa situação de ecossistema que o Pantanal tem. Então vamos entender essa diferença entre domínio, bioma e ecossistema. Espero que eu tenha ajudado um pouco aqui para você visualizar isso.
o quanto que é importante a gente entender essas divisões dentro do aspecto natural. Haja vista que agora, nessa cobrança do edital da polícia, do edital da PRF, né, essa cobrança que vai ter dentro dessa condição, dentro do edital, né, a gente precisa visualizar os conceitos, né, conceitos de bioma, domínios e ecossistema, e foi isso que eu tentei passar aqui para você, né, que eu vou detalhar isso aí mais ainda para você no seu curso, ok? Um dia de cada vez, aquele abraço.